Galera, olha só que legal. Ó, viu só? Formaram duas clones umas das outras. Aliás, formaram mais, olha só, nem estava reparando. Elas estão rápidas, né? Muito legal. Mas chega, né? Não, chega! 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 Estude. Fala, povinho, tranquilo? Visto nossa introdução, vamos falar do primeiro processo de divisão celular, mitose. A mitose, pessoal, é uma divisão que tem este símbolo, E exclamação. E o que quer dizer este E exclamação? Quer dizer que essa divisão é do tipo equacional, ou seja, parece uma equação. Rafa, não entendi. O que quer dizer, portanto, esse processo que é equacional? Me explica melhor? Claro. Pessoal, lembra que lá na intérfase a gente tinha duplicação do nosso DNA? Em específico na fase S? Se a gente multiplica algo por 2, já que é duplicação, e divide por 2, a gente tem o mesmo resultado no começo e no final. É exatamente o que a gente vê numa equação e o que a gente vê na mitose. Por quê? Após aquela duplicação que vimos na fase S, a gente vê na divisão mitótica ou na mitose uma célula-mãe originando ou gerando duas células filhas finais. E estas células filhas, pessoal, têm uma característica interessantíssima. Estas células filhas são idênticas entre si e também são idênticas entre a célula mãe original, a célula que a formou. Essa é a definição e o conceito principal de mitose, portanto. Uma divisão equacional em que uma célula-mãe gera duas células filhas idênticas entre si e idênticas à mãe, a célula-mãe. Legal. E a mitose, pessoal, possui várias fases. Rafa, tem alguma dica para que eu lembre essas fases? É claro. Prometa Ana telefonar. Essa é a frase mais comum que a gente ouve falar quando fala de divisão. Prometa Ana telefonar é uma frase que a gente vai usar para mitose e também vai usar para meiose e você verá como. Esta frase, pessoal, a gente consegue definir as principais fases da divisão, que eu vou escrever com um gizinho verde. A primeira fase é a vou colocar o acento aqui, pró-fase. Pronto, já temos a primeira fase da minha divisão. Segunda é a metáfase. Vamos colocar aqui ó, de novo o acento. Metafase. Pronto, fiz a minha segunda fase da mitose. E no caso, pessoal, são as duas que a gente vai trabalhar nessa aula. Mas vamos falar todas? A próxima fase é a anáfase. Olha aí, ó. A terceira fase da mitose, fase de anáfase. E por fim, a parte do telefonar representa a fase de telófase. Fase de telófase. Vamos fechar aqui também. Beleza? Então, prófase, metáfase, anáfase e telófase são todas, vamos deixar aqui desse lado agora para ficar mais claro, são todas as fases da divisão mitótica. Beleza, galerinha? Espero que tenham compreendido pelo menos as fases. Vamos trabalhar as duas primeiras, prófase e metáfase. A prófase, portanto, vamos lá terminar o nominho agora desta fase, a prófase. A gente tem, primeiro, o início da condensação cromossômica. Ou seja, aqueles meus cromossominhos que estavam como fios descondensados começam a se enrolar. Esse enrolar vai seguir também pelo desaparecimento de estruturas ligadas ao núcleo. Primeiro, a estrutura do nucleolo, que é aquela região de dentro do meu núcleo que forma RNA ribossômico. Ele vai desaparecer durante a divisão. Também desaparece a carioteca. Carioteca é o que define ser um eucarionte, ou seja, aquele envoltório nuclear, que perceba aqui, ó, também está sumindo nessa célula. E no caso,
os centríolos vão formar fusos. Se você lembra lá daquelas organelas celulares, os centríolos eram responsáveis pela divisão celular. Por quê? Porque os centríolos, pessoal, eles vão começar a formar um monte de cordinhas. E essas cordinhas é que vão ser as responsáveis por separar as partes desses nossos cromossomos. Que perceba, eu desenhei aqui um parzinho de cromossomos, sendo um azul e um amarelo. Se eles estão em pares, como você sabe, diploidia, esta célula é 2N. E como você pode contar que tem um centrômero aqui e outro aqui, eu sei que eu tenho 2 cromossomos. Ou seja, iniciei a minha mitose com 2N igual a 2. Tudo bem? Vamos ver metáfase para ver a segunda etapa da mitose. A prófase já foi. Vamos trabalhar a metáfase. Povo, na metáfase, a primeira coisa que a gente observa é que há o total desaparecimento do nucleolo e carioteca. Vocês lembram? Lá na prófase, o nucleolo e a carioteca, eles iam desintegrando-se, portanto, eles total desaparecem na fase de metáfase. Além disso, os cromossomos, que estavam lá organizados ainda pela carioteca, vão se encontrar de duas formas na metáfase. Primeiro, totalmente condensados. Lembra que eles começaram a se condensar na prófase? Aqui, eles estão totalmente condensados. Primeiro ponto. Segundo, eles se encontram no equador da célula, exatamente como a gente vê aqui, ó, neste pontilhado. Este pontilhado me mostra que no equador da célula encontram-se os cromossomos. E ainda mais específico, eles se encontram empilhados, um em cima do outro. Isso é importante porque lá na meiose, a segunda divisão, a gente vai ver que existe uma diferença quanto a isso. Esses cromossomos, empilhadinhos um embaixo do outro, estão assim por quê? Porque lembre-se, os centríolos vão fazer esta organização pela formação dos fusos. Viram só? Olha aí. Povo, só uma especificidade. Estes fusos aqui que se ligam aos centrômeros são chamados de fibras do fuso. Porque os centríolos ainda fazem alguns outros fusinhos aqui, ó, que ficam ao redor dele. Esses fusos são chamados de fusos do áster. Só um primeiro detalhe. E o segundo detalhe, estas fibras do fuso se ligam a regiões específicas dos centrômeros dos cromossomos, chamados de cinetocoro. Precisa saber disso? Vai cair numa prova? Muito raramente. Muito difícil você vai pegar uma questão para falar de tanta especificidade. Mas se precisar, você já sabe. Beleza, galerinha? Portanto, saiba que as 4 fases da mitose, associada a este conceito de que uma célula-mãe gera 2 células filhas idênticas entre si e a mãe, nos evidencia a mitose, que as 2 primeiras fases, prófase e metáfase, evidenciam o começo da condensação cromossômica, o desaparecimento de nucleolo e carioteca, deixando, em metáfase, os cromossomos empilhados um embaixo do outro, ligados às fibras do fuso formadas pelo centríolo. E isso é só o começo, para que no final nós tenhamos um monte de celulinhas sendo produzidas ao longo da divisão. Belezinha? Espero que tenha entendido e até uma próxima. Estude.